Olá! Hoje nós vamos começar uma série de 10 programas, a abertura dos programas, com o tema dos 10 mandamentos. Você vai ver o desdobramento de cada mandamento, o que isso representa na vida do cristão, o que isso representa na vida de um filho de Deus. Hoje, a gente começa falando sobre o primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, a partir do verso 3, começa os mandamentos de Deus. E o primeiro é: não adore outros deuses, adore somente a mim. O que esse texto, o que esse mandamento quer dizer com a nossa vida? Será que, porventura, outros deuses são adorados na vida do cristão ou na vida do ser humano? Com certeza. Por que Deus deu esse mandamento? Não adore outros deuses diante de mim. Essa e muitas outras questões você vai saber agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e você é quem faz o nosso programa acontecer. Por isso, nós já agradecemos a sua audiência, agradecemos por você estar aí logo no começo do programa. É como eu sempre digo, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. E esse programa tem alguém que responde as suas questões, as suas dúvidas bíblicas ao vivo aqui, baseando-se na palavra de Deus. É ele, professor Leandro Quadros. Professor, animado, preparado para mais uma bateria de perguntas para você aí, meu amigo? Pois olha, amigo, estou contente porque poderemos estudar a Bíblia e sempre que estudamos a Bíblia aprendemos mais. E é um prazer termos o privilégio, amigo telespectador e ouvinte, de fazermos parte da sua vida, fazermos parte dos seus estudos. E esperamos de coração que o programa continue incentivando você ao estudo da Bíblia. E se você pela primeira vez conheceu este programa, fique conosco até o final para você perceber que a Bíblia tem muitas respostas que você precisa. Ok, professor, muito bem. Bom, nós abrimos o programa falando que a partir de hoje nós vamos fazer uma série nas aberturas do programa. Cada programa nós vamos abrir com um mandamento das leis, dos 10 mandamentos de Deus. Hoje nós abrimos aqui com o primeiro mandamento. E nós vamos, durante esses programas, sempre na primeira pergunta apenas, dar o desdobramento dessa questão. Porque tem vários mandamentos aqui, mas será que nós já estudamos a fundo o que Deus queria dizer para o ser humano com cada um desses mandamentos? É o seguinte, o primeiro mandamento: não adore outros deuses, adore somente a mim. Professor Leandro Quadros, Deus, quando escreveu as leis dos 10 mandamentos naquelas tábuas de pedra, na verdade não foi ali que ele instituiu esses mandamentos para o ser humano. Na verdade já existiam. Agora ele colocou ali como se fosse uma coisa para exemplificar a eternidade dos mandamentos. Uma pedra, enfim. Por que ele colocou cada um desses mandamentos? E hoje vamos começar falando sobre o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Qual o desdobramento desse mandamento na nossa vida, professor? Vamos antes deixar algumas informações importantes para o nosso telespectador e ouvinte, especialmente nossos irmãos evangélicos, que muitas vezes ao ouvirem falar de lei já pensam assim: pronto, lá vem aquele pessoal falar em salvação pela lei, já vem aqueles legalistas falar em salvação pelas obras. Não. Nós queremos mostrar para você, meu querido irmão, primeiramente, que há pressupostos importantes a aceitarmos antes de analisarmos os 10 mandamentos. O primeiro, os 10 mandamentos não podem salvar ninguém, tá? Por quê? De acordo com Romanos, capítulo 8, verso 4, a nossa natureza pecaminosa deixou a lei de Deus enferma. Em que sentido?
a lei está incapacitada de nos salvar. Por quê? Já que a nossa natureza vai contra a lei, como que a lei vai nos salvar? Não tem como. A lei condena a nossa natureza pecaminosa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a salvação é pela graça, é um dom de Deus, não é pelas obras. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que ninguém estará no céu e poderá dizer assim: eu estou aqui porque eu guardei os 10 mandamentos exemplarmente. Eu estou aqui porque eu sou o bom. Eu estou aqui porque eu sou o cara. Se você pensa isso, você vai ficar fora do reino dos céus. Agora, um outro pressuposto que devemos ter é que quando Cristo nos liberta do pecado, Ele também quer imprimir no nosso ser o código de conduta moral de Deus. Não como um meio de salvação, mas como o resultado da transformação que o Espírito Santo vai fazer no nosso coração. E nós encontramos isso tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Em Jeremias 31, 33 e 34, fala do desejo de Deus de escrever este código de conduta moral no coração do ser humano. E esse mesmo texto é citado pelo autor de Hebreus para falar que mesmo após a morte de Cristo na cruz, continua sendo o propósito de Deus escrever esse código no coração humano. Isso está em Hebreus 8:10 e que havia sido escrito em Jeremias 31, 33 e 34. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Então percebeu? 3 pressupostos importantes. Primeiro, a lei não pode nos salvar, porque a lei condena a nossa natureza pecaminosa. Segundo pressuposto, a salvação é um dom, é um presente de Deus, não é pelas obras. Terceiro pressuposto, mesmo a salvação não sendo pelas obras, pelo fato de 2 Coríntios 5,17 ensinar que quem está em Cristo é uma nova criatura, e pelo fato de Hebreus 8,10 dizer que Deus escreve a lei no coração, isso significa que Deus tem sim um código moral e que Ele quer que faça parte da vida dos seus filhos. Com esses pressupostos básicos e bem breves, nós podemos agora começar a analisar o primeiro mandamento, que é o que o Tito leu para nós aqui. Agora, veja que coisa interessante. Quando você vê aqui o Decálogo, você percebe que mesmo no Antigo Testamento, Deus começa a mostrar para o povo a sua graça. Veja, até ao dar o Decálogo, os 10 mandamentos, Deus mostra a sua graça. Por quê? Como ele começa os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20? Verso 1. E falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. A primeira coisa que Deus faz, questão de lembrar ao povo, é o seguinte: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ou seja, eu sou o seu Salvador. Então, meu irmão, não faça mais essa distinção entre lei no Antigo Testamento e graça no Novo, porque isso não existe. Seja no Antigo ou seja no Novo, a graça sempre vai ser o centro, o foco de Deus. Deus não começou a dar uma lei para os israelitas. Deus primeiro libertou-os da escravidão egípcia, para depois dar um código de conduta. A mesma coisa ocorre em relação ao Evangelho. Primeiro, Cristo nos liberta do poder do pecado, não da presença. Somos pecadores ainda. A natureza pecaminosa está em nós. Mas Cristo nos liberta do poder do pecado, de acordo com Romanos 6:6, para depois nos dar leis, para depois nos ensinar um código de conduta, e isso pelo poder do Espírito. Então, Deus começa com graça os 10 mandamentos. E aí, olha que interessante, o primeiro mandamento, e nos demais ele repete, o verbo está no singular. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja,
Deus não está dizendo assim, ó, não tenham outros deuses diante de mim. Por quê? Porque mesmo Ele dando os mandamentos de forma coletiva, o propósito principal de Deus é que levar as pessoas a uma obediência individual. Quando Deus usa esse tipo de verbo, Ele está dizendo o seguinte, filho, eu não quero que você tenha outro Deus além de mim. Deus está individualizando aqui a lei, o código moral dos seus filhos que são salvos por sua graça. E quando Deus diz assim, não terás outros deuses além de mim, isso aqui foi uma revelação espetacular para a época, porque eles eram acostumados a viver numa cultura politeísta, com vários deuses. E Deus se apresenta como dizendo o seguinte, olha, as demais divindades pagãs são todas falsas, só eu sou o Deus verdadeiro, o Criador e o Salvador de vocês. Então, primeiramente, Deus está ensinando para o povo de Israel o seguinte, não adorem outro Deus que não seja eu. Eu sou o seu Criador. Eu sou o dono da sua vida. Portanto, venere a mim. E por quê? Será que Deus quer ser adorado por um capricho? Não é isso. A adoração a Deus nos coloca em ligação com Ele, amplia o nosso relacionamento com Deus. E ao ampliar o nosso relacionamento com Deus, nós vamos nos tornando parecidos com o Criador, porque nós somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos. É por isso que Deus condena a idolatria, porque se você é transformado à imagem daquilo que você contempla, você vai se tornar inferior se você contemplar alguém ou algo inferior a Deus. Agora, este mandamento, ele não é transgredido só quando nós adoramos outras divindades. Esse mandamento também é transgredido quando colocamos algo ou alguém no lugar ou acima de Deus. Jesus quis ensinar isso em Mateus, capítulo 6, versículo 33. E aí eu finalizo a explicação com esse texto. Em Mateus 6,33, Jesus disse, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus disse que devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, bens materiais e tudo mais, serão acrescentadas. Isso significa o quê? Que se você colocamos algo ou alguém no lugar ou acima de Deus, aquilo tornou-se o nosso ídolo. Você pode estar colocando o seu carro no lugar ou acima de Deus, o seu trabalho, o seu cônjuge, os seus filhos. Você pode estar colocando os seus bens no lugar ou acima de Deus. Essas coisas se tornaram ídolos para você. E você também estaria transgredindo o primeiro mandamento. Mas graças a Deus, que apesar disso, a graça de Jesus está disponível para nós. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, no versículo 1 e 2 de Êxodo 20, ele disse, ó, lembra-te, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, quando você transgredir um dos mandamentos, lembre, Ele é o Senhor teu Deus que te libertou da escravidão do pecado por meio do sangue de Cristo. 1 João 2, 1 e 2 diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, longe de ser abolida, a lei de Deus se constitui no código moral dos que são salvos pela graça. É fácil guardar a lei? É óbvio que não é. A nossa natureza gosta das coisas erradas. Mas não é porque é difícil de guardar a lei que nós vamos dizer por aí que a lei foi abolida. Pelo contrário, o problema não está na lei, o problema está em nós. E se o problema está em nós, vamos ser sinceros e falar para Deus, Deus, eu estou vendo o seu código moral e não estou conseguindo guardá-lo, o Senhor me ajuda? É isso que Deus quer. No próximo programa, quando o Tito ler para nós o segundo mandamento, eu darei mais algumas instruções sobre a lei e você vai perceber que quando o adventista do sétimo dia, que conhece as Escrituras, aborda a lei, sempre vai ser contextualizada na graça, no Evangelho, não tem nada de legalismo. Se nós entendermos a lei
devidamente. Muito bom, professor, muito bom. Bom, o programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas, os seus questionamentos pelo nosso SMS. O nosso número é 12 981 51 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora, tá aí no seu televisor. Ou então, através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente. Professor, eu tenho um abraço especial aqui que eu tenho que mandar para uma pessoa Claro, amigo. que gosta muito do nosso programa, ora todos os dias por você, professor. Oh. Ela se chama Josiane Boteon, ela é lá de Pederneiras, ela trabalha no fórum e hoje é aniversário dela, professor. Olha, parabéns, Josiane. É isso aí, mandando um abraço todo especial para você. Obrigado por você apreciar aqui o nosso programa, acompanhar sempre o nosso programa. Ela entrou em contato com alguém que disse que viu aqui no programa. E olha, eu quero mandar um abraço especial para você, tá bom? Que Deus lhe abençoe e feliz aniversário aí, por você estar aqui juntinho da gente. Muito bem, a próxima pergunta aqui, essa vem pelo nosso Facebook, quem mandou foi a Natália Gomes. Pelo que eu estou vendo ela aqui no Facebook, a Natália também participou do programa Bíblia Fácil. Estou vendo aqui que ela tem um vídeo, ela no Bíblia Fácil, então um abraço para você, Natália. E a pergunta dela é o seguinte, em 1 Coríntios 4, verso 9, diz que os seguidores de Cristo se tornaram espetáculos ao universo, tanto anjos como a homens. E em Hebreus 11, 3, diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A pergunta dela, isso legitima a ideia de extraterrestres? E como seriam esses seres? Ela é de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Professor, Deus criou outros mundos, existem seres criados lá? E porventura, esses seres de outros mundos têm algum acesso ao planeta Terra, o qual conhecemos como extraterrestres? Respondendo à pergunta da nossa amiga, esses textos demonstram sim a existência de outros mundos, mas não desses supostos extraterrestres. Eu vou lhe explicar o porquê. Apocalipse 12, 12 diz, que é um texto complementar a esses que você apresentou, minha irmã. Portanto, celebrem-no, ó céus, veja no plural, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, a Bíblia apresenta realmente céus, aqueles que neles habitam, para nos mostrar o quê? Que o conflito cósmico entre o bem e o mal é algo muito amplo e que os céus, ou seja, os habitantes dos outros mundos, tiveram motivos para celebrar quando Satanás, o acusador, foi expulso definitivamente de lá. Agora, esses supostos extraterrestres não têm nada a ver com seres celestiais. Por quê? Primeiro, você percebe que em Hebreus 1,14 só tem um grupo de seres, entre aspas, extraterrestres, que podem se comunicar com o ser humano. São os anjos. Hebreus 1,14 diz assim, que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem. Existem seres em outros mundos? Tem. Como eles são? Obviamente, seres majestosos, nós não podemos nem imaginar, porque nós não temos uma descrição na Bíblia. Agora, pela característica majestosa dos anjos, por vermos a grandiosidade da criação dos seres humanos quando saíram das mãos do Criador, nós temos uma noção de que esses outros seres criados por Deus são seres grandiosos, gloriosos, simétricos, com simetria, com beleza, ok? Agora, os únicos seres autorizados por Deus, ou melhor, comissionados por Deus, para ter contato com a humanidade são os anjos. Fora isso, cuidado. Muito bem, professor. A próxima pergunta que eu estou vendo, as perguntas chegando no SMS, é muita gente, o telefone não para. Obrigado por você estar participando. Não desista aí se a sua pergunta não for pescada, hein? Continue mandando. Nosso número é 12 981 51 0101. Quem mandou esse foi o Zezinho Lima. Ele é de Nova Soure, Bahia, e ele pergunta o seguinte, professor.
Quando Cristo estava agonizando na cruz, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, Deus como Pai desamparou seu Filho, Jesus Cristo, naquele momento, professor? Não desamparou, mas Cristo sentiu isso. E por quê? Não é difícil de entendermos por que Cristo disse isso em Mateus 27, tá? Vou ler para você aqui, amigo telespectador, um texto muito importante que está em Isaías, capítulo 53. Vou ler o verso 4. Falando de Cristo, do Messias, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Verso 5. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Você percebeu uma coisa? Lá em Mateus 27:46, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E não foi à toa, porque o verso 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelos nossos pecados, e o castigo que nós merecíamos foi dado a ele. Então, quando Cristo recebe o castigo que a humanidade merecia, quando Cristo recebe a culpa, ele sentiu uma eterna separação de Deus, porque de acordo com Isaías 59, verso 2, o pecado causa o quê? Separação entre o ser humano e Deus. Então, quando Cristo na cruz assume o débito de todos os seres humanos, é óbvio, ele sentiu uma eterna separação de Deus. Não que Deus o desamparou, mas ele sentiu isso e tinha que sentir isso. Assumindo a nossa culpa, não tinha maneira de ele não sentir o que ele sentiu. Então veja o que Cristo experimentou por você e por mim. Veja que amor ele teve ao ponto de experimentar a dor da segunda morte, da eterna separação de Deus, por sua e por minha causa. Muito bem, professor. Tem uma pergunta aqui que chegou aqui pelo nosso Twitter, já estou até abrindo no texto aqui, para a gente colocar na mira, Hebreus 6, 4 e 6, deixa eu ver o que está falando. A pergunta é a seguinte: como é que fica Hebreus 6, 4 a 6, se alguém batizar e depois sair, ele não tem mais o Espírito Santo na sua vida? Vamos ver o que está dizendo o texto. Hebreus 6, 4 e 6 diz o seguinte: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Que história é essa, professor? Uma pessoa que se apostata dos caminhos de Deus, ela não tem mais condições de voltar para os caminhos de Deus? Nesse período que ela saiu dos caminhos de Deus, ela perde a presença do Espírito de Deus na sua vida? Não, temos que interpretar Hebreus 6, 4 a 6 com Hebreus 10, 26 a 31. Por isso que é importante, amigo ouvinte, analisarmos contextualmente. Se você leu, amigo ouvinte, um capítulo e não entendeu, às vezes é importante ler o que vem antes, o que vem depois. E se isso não foi suficiente, aí você tem que buscar no próprio livro alguma outra referência do assunto, e se não adianta, você vai buscar um outro autor inspirado para tentar resolver o problema. Tá? Neste caso, uns capítulos à frente já resolve o problema. A que tipo de apostasia está se referindo aqui? Hebreus 10, 26 a 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Veja, o tipo de apostasia aqui é aquela em que envolve um pecado deliberado
e uma rejeição deliberada de Deus. O indivíduo conheceu o Evangelho, se apartou e deliberadamente, rebeldemente, impiamente, vai dizendo não para Deus, vai blasfemando contra Cristo, vai negando-se a receber as impressões do Espírito. Lógico que a apostasia é perigosa, mesmo que não seja num grau maior como essa de Hebreus 10, a pessoa pode sair e não voltar mais. Agora, esse tipo aqui de apostasia é uma coisa muito mais grave, é uma coisa bem deliberada mesmo, em que a pessoa realmente quer rejeitar a Deus. E a maior prova disso é o quê? Não tem tantas pessoas que abandonaram a fé e depois voltaram mais comprometidas com Deus ainda? Eu lhe pergunto, isso é obra do Espírito Santo ou é obra do demônio? É óbvio que é obra do Espírito Santo. Ninguém retorna para os caminhos de Deus e fica melhor do que era se não for por obra do Espírito Santo. Porque de acordo com João 16:8, quem nos convence do pecado é o Espírito, não é o diabo. Então nós não podemos interpretar indevidamente Hebreus 6:4-6, tirando assim a esperança de quem saiu dos caminhos de Deus e que ela pode sim voltar ainda. Ok, muito bem, professor. Bom, nosso tempo está correndo contra a gente aqui, tem muitas perguntas chegando, continue participando, mande a sua dúvida, seja por SMS, pelo Facebook, pelo Twitter, você já sabe como faz para participar. Nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos, ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de TV. É um prazer, mais uma vez, eu digo, ter você aí fazendo o nosso programa acontecer, tá bom? A gente sempre manda um abraço todo especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que acompanham a gente simultaneamente todas as segundas, quartas. E nas terças-feiras de manhã, às 10 horas da manhã, nós temos um programa exclusivo para a rádio. Estamos lá na rede de rádios, todas as terças-feiras, às 10 da manhã, professor Leandro Quadros e eu, para fazermos e atendemos as diversas perguntas que chegam através dos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, espalhado por todo o nosso país. Muito obrigado por você já estar aí acompanhando e quem sabe amanhã de manhã nós vamos estar juntinhos ao vivo mais uma vez, tá bom? Ok, hoje nós temos gente aqui visitando a gente, eu quero mandar um abraço aqui para a Catarina, ela veio do Peru, olha lá, vamos ver se a gente consegue sintonizar aí, dá um tchauzinho para a gente aqui, obrigado pela sua presença. Catarina está fazendo um trabalho aqui em Jacareí, comportando, vendendo livros para os estudos, e ela veio aqui conhecer a Novo Tempo e queria ver o programa Na Mira da Verdade. E ela disse que a mamãe dela, que está assistindo também a gente, ou acompanha a gente lá pelo Facebook, lá no Peru, na cidade de Tacna, divisa, fronteira com o Chile, tem uma pergunta. Professor Leandro Quadros, a dona Helena lá do Peru quer saber o seguinte: como andar em espírito? Qual que é essa expressão do andar no espírito, professor? Muito bem, obrigado, irmã Helena, por sua pergunta ou pregunta, né? E saiba que a sua filha está muito bem aqui no Brasil e em breve, com certeza, ela vai revê-la, tá bom? Veja bem, Gálatas 5,16, né, diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que é viver no Espírito? Aqui mais adiante, no versículo 18, já temos a explicação. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, o que é viver no Espírito e andar no Espírito? É ser guiado pelo Espírito Santo. É estar sobre a influência e a direção dele. Lá em João 14,16, Jesus Cristo fez uma promessa preciosíssima para nós. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, ou Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Então, andar no Espírito é permitir que o Espírito seja o seu Consolador, o seu Conselheiro, seu guia, instrua você no caminho que deve andar, instrua você nas decisões a tomar,
é permitir que o Espírito Santo lhe ajude a controlar a natureza pecaminosa. Então leia Gálatas 5,16, juntamente com o versículo 18, e aí a irmã vai perceber que andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo em todos os aspectos da vida. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso SMS. Quem mandou, deixa eu ver, o Antônio Siqueira, ele é de Sorocaba, e ele diz o seguinte: baseado no livro do Apocalipse, em que Satanás veio para a Terra, porventura seria a Terra o inferno dos outros mundos? Olha aí, professor, já que você disse que existem outros mundos não caídos, e a gente sabe que Satanás foi jogado aqui nesse planeta, e nós estamos aqui nesse contexto, mas aqui é o inferno, professor? Não teria lógica isso, porque se aqui fosse o inferno dos outros mundos, nós teríamos que crer que outros seres celestiais pecaram e que Deus, para castigá-los, os lançaria para cá. Então, não tem lógica esse tipo de raciocínio. Muito bem. Outra pergunta aqui pelo Facebook. Tem muita gente mandando pelo Twitter também, pelo SMS, obrigado. A pergunta é da Maíra Moura. Ela é a seguinte, é conterrânea sua, professor, olha só. Boa noite, somos do Rio Grande do Sul e gostaria de saber se é pecado fazer parte de CTG. Obrigado e parabéns pelo programa. Mas eu vou ampliar a questão. Para quem não sabe, a cultura gauchesca, os CTGs são agremiações, não é isso, professor? Onde tem festas, algumas danças e tudo mais. Típicas, né? E eu queria dizer o seguinte, vamos ampliar mais isso para o Brasil inteiro. Outros lugares tem, por exemplo, a festa da quadrilha, onde eles dançam a quadrilha e tudo mais. Coisas culturais. O cristão pode participar dessas festas culturais, professor? Qual o sentido disso daí tudo? Se isso influencia na vida do cristão ou não? Se tem alguma implicação negativa? Veja, as manifestações culturais que se enquadram em Filipenses 4,8, nós não vemos problemas. Filipenses 4,8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu acho muito bonito, né, ver as danças gaúchas, né, CTG. Agora, eu particularmente não participo porque eu percebo o quê? Porque se nós criarmos o hábito de ficarmos dançando com pessoas diferentes, né, especialmente homens, né, ficar encostando muito em mulheres diferentes, o cara vai ficar pensando besteira. Então, o ideal é o cristão evitar tudo aquilo que possa despertar nele alguma tendência pecaminosa. A manifestação cultural em si não tem problema nenhum. O problema, infelizmente, está muito no coração humano, né? Então, avalie as suas condições físicas, espirituais e avalie qualquer manifestação cultural com Filipenses 4,8. Há coisas bonitas de se ver, não é? E que muitas vezes não é o ideal participar. Há outras coisas bonitas de se ver e também de se participar. Eu sei que há CTGs, né, que têm danças muito puras, muito familiares, não é? E que não incentivam a impureza. Agora, outros já nem tanto. Então essa é uma questão muito pessoal que o cristão deve avaliar com muito cuidado e sempre considerando Filipenses 4,8 para não cair em risco. Muito bem, professor. Próxima pergunta aqui chegou no SMS. A gente precisa ajudar esse irmão aqui. Quem mandou foi o Hamilton, ele é de Antônio Carlos, Minas Gerais. A pergunta dele é o seguinte, gostaria de entender o seguinte, se a Bíblia deixa claro que não devemos comer carne de porco, como entender Gênesis 9,3? Gênesis 9,3 está falando ali logo depois que Noé saiu da arca, e aí Deus disse para ele que ele poderia comer dos animais e das verduras, que Deus estava dando isso como alimentos para ele. Diz o verso 3 o seguinte, vocês podem comer os animais e também as verduras, eu os dou para vocês como alimento. Se Deus disse isso logo no início, lá porque ele podia comer os animais, ou aparentemente está generalizando, e essa é a dúvida dele. Como que a gente entende esse texto? Não é difícil, amigo telespectador. Em muitas traduções, o problema é que o texto diz assim, ó, tudo o que vive
e se move servirá de alimento para vocês. Isso, na minha tradução que é mais... Tá diferente, mais assim, atuar, não é uma tradução livre, né? Isso mesmo. Então veja, tudo que vive e se move servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Nós temos que analisar o seguinte, se esse tudo que se move é para servir de alimento, então Deus está estimulando o canibalismo, ok? Então ele está estimulando o canibalismo, o ser humano também se move. Vamos analisar contextualmente. Tudo o que vive e se move serviria para alimento tem que ser interpretado à luz do capítulo 7, verso 2. Por quê? Porque no capítulo 7, verso 2, Deus já faz a distinção entre animais puros e impuros. Isso é importante. Diz assim, leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e 1 casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Então veja, Deus pediu para Noé levar para a arca 7 casais de cada espécie de animal puro. Agora, de animal impuro, era para levar 1 casal. E por quê? Simples. Eles não serviriam para alimentação e nem mesmo para sacrifício. Isso significa que o tudo que se move, que serviria para alimento, é tudo que é considerado puro. Por quê? Se fossem também os animais imundos, eles teriam sido extintos, porque Deus mandou colocar só 1 casal de cada um, 1 par de cada um na arca. Então, se Deus tivesse liberado até esses para alimentação, muitos, já não existiria nenhum. Nos dias de Noé e pouco depois já teria se extinguido tudo, ok? Então interprete o tudo que se move à luz de Gênesis 7:2. E aí você vai entender que é tudo que se move é limpo. Não é uma contradição com Levítico 11 e Deuteronômio 14. Muito bem. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso blog. Você pode mandar suas perguntas pelo blog também, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Quem mandou foi o Haroldo. Ele é de Conceição de Coité, na Bahia, e a pergunta dele é a seguinte. Em Levíticos, podemos observar que se fala muito no mundo dos mortos e que muitos foram castigados por Deus e foram levados vivos para este mundo. A pergunta é a seguinte, este lugar é o inferno? Esses que foram para este local ainda serão julgados no juízo final? Levíticos fala muito desse mundo dos mortos, professor. Que lugar é esse que a Bíblia está mencionando aí em Levíticos? Veja, em Levítico e outros livros do Antigo Testamento, amigo telespectador, a expressão mundo dos mortos é somente sinônimo de sepultura. Para a mentalidade hebraica, o mundo dos mortos, até uma expressão assim, ó, quando morrer, reunirei você aos seus pais. Ou seja, Deus iria reunir o indivíduo na sepultura com os seus pais. Então a expressão mundo dos mortos só significa sepultura. Não é um lugar onde os mortos se encontram conscientes. Por quê? O próprio Antigo Testamento vai nos explicar isso. E eu vou ler para você Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Este é o pensamento hebraico, né? Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais serão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Veja, se a Bíblia fala em mundo dos mortos, diz que os mortos não sabem nada, não sentem amor, ódio e inveja, o que acontece com os mortos no mundo dos mortos? Eles estão inconscientes. Até porque o verso 10 diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, estou lendo na NVI, em outras traduções está assim, no além, que é o mundo dos mortos, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então, mundo dos mortos é sinônimo de sepultura, de além
E neste lugar não há conhecimento, não há consciência, não há sentimentos. A pessoa só voltará a ter consciência após a volta de Cristo, quando for ressuscitada, ou para a ressurreição para a vida, ou para a ressurreição do castigo e depois destruição total, como lemos em João 5, 28 e 29 e Apocalipse 20, verso 10. Muito bem, professor. Mais uma pergunta do nosso blog aqui. O José Mendes está insistindo bastante, já mandou acho que 50 vezes a mesma pergunta no blog aqui. Não precisa fazer isso, a gente vai pescar a pergunta. Mas olha só, a pergunta dele é a seguinte. Paz, amados irmãos da Rede Novo Tempo, me chamo José Mendes e gostaria de saber se a profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor em Jeremias 43, de 8 a 13 é literal. Mesmo não existindo provas arqueológicas ou simbólica, ou melhor, será literal, mesmo não existindo provas arqueológicas ou simbólica. Egito e Babilônia foram apenas utilizados como símbolos para as outras nações. Olha o que diz Jeremias 43, a partir do verso 8, a partir do verso 9, 10 diz o seguinte: depois diga a eles o seguinte: eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei vir o meu servo Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele vai pôr o seu trono em cima dessas pedras que você enterrou e vai armar a barraca real sobre elas. Nabucodonosor virá e derrotará o Egito. Os que tiverem de morrer de doença morrerão de doença. Os que tiverem de cair prisioneiros serão levados como prisioneiros. E os que tiverem de morrer na guerra morrerão na guerra. Essa profecia que foi dada a Jeremias, ela foi literal ou simbólica, professor? Não, ela não foi simbólica, ela foi literal e realmente não há muitas informações, não há quase nada de informação arqueológica a respeito disso. Por quê? Alguns historiadores explicam, alguns comentaristas explicam que neste momento uma parte apenas do Egito, né, uma parte não muito significativa, foi conquistada por Nabucodonosor. E por ser uma parte assim insignificante, não há, diríamos assim, registros maiores na história. Agora, isso não significa que não ocorreu, simplesmente não foi algo relevante para ter sido preservado por outras nações. Tá? Então, essa é uma das informações. Há outras teorias sobre este capítulo. Tá? Nós podemos depois, de repente, escrever um post, alguma coisa para detalhar para você outras teorias, mas você não vai encontrar realmente muita coisa a respeito disso aqui. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui agora do Facebook. Quem mandou foi o José Lenilson. Ele diz o seguinte: olá, professor, me responde aí. José, o marido de Maria, mãe de Jesus, já havia falecido antes da crucifixão de Jesus? Porque pela ordem do mestre, João 19, 27, desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus pediu para que João cuidasse de Maria. José, na crucifixão de Cristo, já havia morrido, professor? Já havia sim, porque o fato de ele confiar os cuidados da mãe a outro já demonstra que José já não era mais vivo. Então, realmente, ali em João 19, 27, ali 26 a 28, já é uma evidência bem forte de que José já tinha falecido sim. Ok, a Bíblia não fala muito sobre a morte de José, né? Nem tanto a vida dele, né, professor? Não fala. Só temos essa referência indireta. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui então do Facebook, que já está aqui, o pessoal já está aqui na agulha. Deixa eu ver aqui, ó. O Antônio de Sorocaba, ele diz o seguinte: tem uma dúvida sobre as 12 tribos que vocês já comentaram que acabaram sendo extintas. Só que lá em Tiago 1:1, Atos 4:36, Lucas 1:5, diz o seguinte: lá em Atos, por exemplo, Barnabé era levita. Em Lucas, diz que Zacarias era sacerdote. Mas sacerdote não era só da tribo de Levi? Mas se não existiam mais as 10 tribos, como existiam esses sacerdotes? No tempo de Jesus ainda existiam sacerdotes, professor? Veja, amigo telespectador, o que nós dissemos num programa não foi que não existiam nos dias de Jesus, mas que não existe hoje. Então eu lembro muito bem quando eu expliquei que, de acordo com Gálatas 6,16, toda a igreja é considerada Israel de Deus. Hoje nós não temos um descendente de Levi, de Simeão, da tribo de Dan, ok? Não temos mais. Agora, a Bíblia diz em Gálatas 6,16 o seguinte:
paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra e também sobre o Israel de Deus. Aqui Paulo chama todos os crentes de Israel de Deus, mostrando que agora na compreensão de Deus, Israel não é mais uma nação. Israel é um povo, é uma igreja, é o povo espiritual. E eu me recordo também que eu citei Gálatas 3, 28, e 29, que diz assim: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, o que eu me lembro de ter explicado foi isso. Eu não disse que nos dias do Novo Testamento não existiam descendentes, não existiam pessoas daquelas tribos. O que eu disse é que hoje Deus não tem mais essa distinção. Hoje a igreja é vista como um todo. Ok, muito bem. Eu estava procurando aqui uma das perguntas que eu vi, falava também sobre essas tribos no céu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Essa pergunta aqui, ó. O Reinaldo mandou, ele é de Manacapuru, Amazonas. Ele mandou pelo nosso blog e ele diz o seguinte: quando nós formos para Nova Jerusalém, vamos entrar por uma das 12 portas que Apocalipse fala, né? Em cima das 12 portas estão os nomes das 12 tribos de Israel. E nos fundamentos, o nome dos 12 apóstolos. A pergunta dele é a seguinte: nós temos como saber a que tribo nós vamos pertencer? Existe, professor, alguma referência ou tem algum sentido de a Bíblia dizer que no céu, lá nas 12 portas, representada pelas 12 tribos de Israel, tem alguma referência pelos seres humanos? Cada um pertence a uma determinada tribo? Vai ter essa divisão no céu? Não, é o que eu acabei de ler em Gálatas 3, ó. Vou ler de novo para o telespectador. Era uma pergunta que tinha mais ou menos a ver com o mesmo assunto e acho que é importante a gente colocar. Vamos ler aqui. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a Cidade Santa, amigo telespectador e ouvinte, possui 12 portas com o nome das tribos de Israel, o fundamento, os nomes dos 12 apóstolos, para nos mostrar que o povo de Deus é tanto da época do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E à luz de Gálatas 3, 28 e 29, não há isso no céu. Ah, esse aqui é da tribo tal, esse é da tribo tal. Não, todos são um em Cristo Jesus. Cristo na cruz acabou com a distinção étnica. Acabou com as distinções culturais. No céu nós seremos todos unidos, assim como a Trindade é unida. Então, não tenha dúvida, não é relevante participarmos de alguma tribo, né? Nós pertencemos à tribo de Jesus Cristo e isso basta. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui, deixa eu ver, chegou pelo nosso SMS. O nome dela é Edilane. A pergunta é o seguinte: paz do Senhor. Aqui. Posso tomar a Santa Ceia? Era casada, mas divorciei, mas vivo com o mesmo marido. Eu estou em pecado? Ela quer saber se ela pode participar. Ela separou do marido, mas voltou novamente com o marido. Será que ela pode participar da Santa Ceia, professor? Existe realmente uma crença no meio cristão, né, de que a pessoa que está, diríamos assim, em pecado, não pode participar da Santa Ceia. Mas vamos analisar isso, amigo telespectador, com muita sinceridade à luz da Bíblia. Quem de nós não está em pecado? A diferença é que alguns estão mais em pecado e outros menos. Mas todo mundo está em pecado. A Bíblia não diz que não devemos participar da ceia. Se a Santa Ceia só pudesse ser só pessoas santas, no sentido de impecáveis, pudessem participar da ceia, nenhum de nós poderia. Nenhum dos apóstolos, nem mesmo Judas e Pedro poderiam ter participado com Jesus. Então, quando a Bíblia fala do assunto, temos que contextualizar. Muitos irmãos leem este versículo aqui, e ficam com medo. É o versículo 29.
Pois quem come, de 1 Coríntios 11, tá? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Tá aí muitos irmãos interpretam, nossa, eu não posso participar da ceia, porque se eu participar da ceia em pecado, eu vou trazer condenação para mim mesmo. Mas veja bem, não é isso que o texto está dizendo. Analise comigo, por exemplo, o verso 28. Ó. Depois que o verso 27 fala do tomar o cálice da ceia indignamente, o verso 28 explica: examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. O participar da ceia indignamente é participar de qualquer jeito, é não refletir no significado da cerimônia, é não examinar-se a si mesmo e ver-se como um pecador necessitado da graça de Jesus Cristo. E, portanto, eu posso garantir a você, minha irmã, a cerimônia da Santa Ceia, que nos lembra a morte de Cristo e a sua segunda vinda, é uma cerimônia para pecadores. É para você, é para mim, é para o Tito, é para qualquer pessoa que é pecadora e que sente a necessidade de se aproximar de Cristo. Portanto, participe, vai ser bom, vai revigorar você espiritualmente. Muito bem, professor. Estou vendo aqui os SMS. Aqui eu tenho uma pergunta. Ele diz o seguinte: sou católico praticante. Tento guardar os mandamentos da lei de Deus, mas não guardo o sábado. As igrejas que não guardam o sábado estão condenadas? Assisto o programa todas as segundas-feiras, moro em Humaitá, Amazonas. Professor, respondendo a pergunta do nosso querido irmão católico, obrigado pela sua participação, meu irmão. As igrejas que não têm guardado o sábado ou que não guardam o sábado poderão ser condenadas? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Quem não guardar o sábado vai se perder? Primeiramente, nós temos que ter muito equilíbrio para abordar essa questão. E o primeiro ponto, é muito importante, irmão, termos em mente uma coisa. Temos 2 minutinhos, professor, 1 minutinho. 1 minutinho? Então não vai dar, não vai dar. Eu vou dar um pressuposto e aí no próximo programa nós continuamos, tá? Então, o pressuposto, irmão, é o de Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, realmente, querido irmão, a nossa salvação não é pela obediência, não é pelo sábado. Agora, o sábado, ele terá um papel muito importante nos últimos dias para Deus mostrar perante o universo quem será um fiel e perseverante adorador e quem não o será. Então, sobre isso, nós vamos falar então no próximo programa para lhe ajudarmos a se aprofundar nessa questão. Muito bem, professor. Com certeza nós vamos falar mais sobre esse assunto. Pode ficar ligadinho aí. Obrigado pela sua participação. Eu quero dizer que você pode pedir ainda hoje o nosso curso bíblico que oferecemos gratuitamente aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade ou então, se preferir, ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? É um presente nosso para você. Pode pedir agora mesmo. Professor, infelizmente nosso tempo acabou e a gente se encontra na quarta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus te abençoe, Tito. Deus abençoe a você, amigo telespectador e amigo ouvinte. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você sabe, as suas perguntas, os seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo programa. Tchau.